Agora vamos à parte da exposição da palavra de Deus, que está no Salmo de número 7. Salmo de Davi é um salmo em que tem um pano de fundo, um contexto, onde Davi passa por uma situação de muita tribulação, quando seu filho Absalão procura aplicar um golpe, destituindo Davi e tomando o seu lugar no reinado de Judá, de Jerusalém. Isso ocasionou um conflito emocional, um conflito político, um conflito de poder muito grande para Davi. Davi já tinha passado por situações com o rei Saul, onde ele tinha sido ungido por Samuel, por mandado de Deus, mas Deus ainda deu um tempo para destronar a Saul. Isso foi um período longo, de mais ou menos 12 anos, onde Saul perseguiu a Davi, e isso ocasionou um grande conflito para o servo do Senhor. E agora ele passa novamente por uma situação muito difícil, onde neste salmo ele coloca uma expressão muito grande e muito séria quando ele diz que Deus é um juiz justo. E hoje nós passamos, especialmente aqui na nossa nação brasileira, por situações onde a justiça tem sido muito questionada. E também este salmo, Davi é acusado injustamente pelos seus opositores. Um personagem chamado Cushi, o benjamita, acusa a Davi. Talvez você, prezado ouvinte, também tenha sido acusado por alguma situação na sua vida. E como administrar essa acusação, muitas das vezes falsa, sem nenhuma substância de argumento, de verdade. Isso cria uma mágoa muito profunda no coração. E este salmo é um salmo de confissão. No hebraico, um cântico carregado de emoções, muito próprio de um poeta, de um músico, que foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele faz esse cântico de lamento, de profunda agitação na sua alma, por causa dessa situação em que este homem chamado Cushi, benjamita, o acusa. Talvez você também esteja sendo acusado por alguma coisa. E este salmo, ele nos ensina quando nós podemos passar por momentos iguais ao que passou Davi. Ele se apega a Deus e quer restaurar a sua vida com Deus. E este salmo nos mostra algo muito interessante na prática, na aplicação. Nós podemos ficar numa encruzilhada. Podemos reagir a certas acusações com a nossa própria força ou confiar em Deus. Então, Davi começa pedindo
ao justo juiz que ele ouça as suas orações. Geralmente, uma pessoa que está sendo acusada por alguma coisa, ela se sente injustiçada. A primeira reação dessa pessoa é querer falar, contar a ocorrência para outras pessoas, se queixar o porquê ela está passando isso. E Davi, ele passou por essa situação. O contexto deste verso é que esse Cuxi, o benjamita, era da mesma tribo de Saul, que Saul foi da tribo de Benjamim. Então, provavelmente, este homem, ele tivesse no reinado de Saul certas mordomias, mas agora o novo rei aparece em Israel, que é Davi, e essas mordomias são perdidas. E este homem, então, começa a questionar Davi como uma espécie de golpista que usurpou o trono que era dos descendentes de Saul. Mas quem colocou Davi foi o próprio Deus. Então, muitas das vezes, podemos passar por situações semelhantes. O que Davi faz? Este verso, esse Salmo 7, ele fala da sua confiança em Deus. Ele vai falar, estabelece Deus como justo juiz. E ele clama: Senhor, meu Deus, em ti confio. Como que se fosse Deus um refúgio, aonde ele pudesse ter abrigo, aonde ele pudesse se recolher e pedir o socorro para Deus. Ele diz então: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Recorre a Deus. No momento de aflição, Davi lida desta maneira. Ele não tem uma reação humana. Ele não responde da mesma maneira como muitos fazem. Ele não grita, não esbraveja, ele não parte para cima, mas ele recorre à presença de Deus como seu socorro. E ele diz mais: para que ele não arrebate a minha alma. Ele utiliza de uma figura de um leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Uma situação em que um leão está com fome e que não tem nenhum socorro. E nós sabemos que muitas das vezes, como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5:8, que o leão, Satanás, ele se fantasia como este animal e ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. A função dele é despedaçar, é paralisar, é inutilizar principalmente um servo, uma serva de Deus, que está fazendo o trabalho do Senhor, e todo o trabalho que é público tem a sua função entre várias pessoas, está propenso a serem levantados opiniões maldosas, opiniões preconceituosas, acusações que realmente não são reais, e dessa maneira, para despedaçar, para inutilizar o servo ou a serva do Senhor. E o que Davi faz? Davi, ele se coloca numa situação em que ele procura pedir o auxílio de Deus para sondar o seu coração, para ver se realmente
aquelas acusações, ela tinha procedência, porque se realmente fosse verdade, Deus deveria agir no seu coração. E ele diz no verso 3, Senhor meu Deus, se eu fiz isto, então se eu, Davi, cometi o que estão me acusando como um golpista, como alguém que realmente retirou o trono de Saul, eu preciso ser corrigido. Deus é aquele que sonda os corações. Então Davi se coloca nessa posição. Ele diz, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, geralmente pessoas íntimas. Davi era genro de Saul. No começo, Saul tinha grande apreço por Davi, tanto é que cedeu a sua própria filha para o casamento de Davi. Então, aqui ele fala dessa intimidade e geralmente isso acontece com pessoas muito próximas, que de uma hora para outra podem se revoltar, vir contra nós. E ele diz, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Ele queria ser corrigido se realmente ele tinha feito algo que tivesse respaldo, argumento para essa acusação de Cuxi. Ele queria sofrer essa punição. E ele dizia, reduza a pó a minha glória, isto é, a minha honra, para que eu seja corrigido. Nós encontramos uma passagem em 2 Samuel, capítulo 16, quando um certo descendente de Saul, ele foi contra Davi, e como ele soubesse que Absalão agora estava também querendo retirar o trono de seu pai Davi, ele comparou isso com o que Davi fez para com Saul. E este personagem chama-se Simei. Então este homem, em 2 Samuel capítulo 16, diz no verso 5, e chegando o rei a Baorim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Além de amaldiçoar a Davi, diz o texto que ele apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia, saí, saí, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, se referindo ao caso de Absalão querer tomar o seu trono. E ele dizia, em cujo lugar tem reinado, isto é, em outras traduções, em cujo reinado você tem usurpado de um lugar que era de Saul. E ele dizia, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então, esta era uma acusação muito grave
Essas acusações que muitas vezes podem vir contra as nossas vidas são muito profundas. São chicotes emocionais, palavras ácidas que temos que ouvir por causa de alguma compreensão, algum julgamento que as pessoas podem fazer das nossas vidas, pelo cargo que ocupamos, pela Igreja do Senhor, quando pessoas escutam certos escândalos, que o Senhor mesmo diz que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quais o escândalo podem vir, e assim generalizam tanto os líderes, no caso os pastores, como também as igrejas. E isso corrompe a mente das pessoas que estão aí fora, criando verdadeiros obstáculos para ouvir a palavra do Senhor. Então este homem, ele vinha ameaçando a Davi, vinha jogando vitupérios contra Davi. E o texto nos diz mais. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Por que ele faz isso? Este homem que fazia parte da comitiva de Davi ficou indignado com essa atitude deste homem. E ele disse mais: deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Agora vejamos a reação de Davi. Como nesses aspectos onde Deus sonda os corações, nós podemos ver o coração, a atitude de Davi, nesse momento em que o sangue, a raiva podia aflorar a sua mente e ele concordar com essa sugestão de Abissai, a mesma coisa que às vezes, quando alguém nos agride, pessoas vêm e falam: você poderia levar isso a juízo, você tem provas. Mas a Bíblia não recomenda que levemos certas coisas entre irmãos a juízo. Antes, ela recomenda que percamos. E Davi então disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: porque assim fizeste? Que atitude, irmãos e ouvintes! Um homem realmente que tinha um coração, que entendia os desígnios de Deus. Olha, talvez seja Deus que esteja mandando me amaldiçoar. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho que descendeu de mim procura a minha morte. Quanto mais este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Que situação difícil de ser enfrentada, de ser administrada. Então,
esses versos nos mostram que Deus sonda os corações. Era o momento de Deus sondar o coração de Davi, de ver a questão da injustiça. Nós só podemos conhecer a justiça de que maneira? Quando a injustiça é interrompida. Não havendo injustiça, não teríamos a possibilidade da justiça. Deus revela a sua justiça através da injustiça. Davi não merecia receber isso, assim como também Cristo não merecia. Ele foi injustiçado quando ele foi acusado perante Pilatos, perante aqueles sumos sacerdotes. Ele não merecia isso, mas injustamente ele foi acusado. Da mesma maneira, Deus faz justiça através da injustiça que nós fazemos, porque nós somos pecadores. Então, quando entrou o pecado no mundo, esse pecado cometido foi uma experiência que resultou na possibilidade de entrar a justiça de Deus, que também é o amor de Deus. Isso foi demonstrado de uma maneira muito profunda na cruz do Calvário. A cruz no Calvário, ela nos mostra a justiça de Deus sendo realizada em Cristo Jesus, diante das injustiças das nossas vidas, que somos pecadores, e nos mostra a misericórdia de Deus, através da graça de Cristo, quando atinge aos nossos corações. Então Deus prova os nossos corações. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, depois que somos justificados, nós temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele diz mais, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, quando uma pessoa passa por um momento desse, tão difícil, de injustiça na sua vida, ela tem que entender que Deus está sondando o seu coração. Como vai ser a sua atitude? Você vai reagir da mesma maneira que essa injustiça vem contra você, como se fosse uma espécie de ping-pong, bateu, levou? Ou você vai oferecer também a outra face, como disse o Senhor Jesus Cristo? Então, também, diz Paulo, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança, que é a parte mais importante da vida cristã, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus provou o povo de Israel lá na travessia do deserto. Deus disse através de Moisés, capítulo 8 de Deuteronômio, verso 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, nós passamos sim por situações que Deus nos prova para ver como está o nível
da nossa espiritualidade na vida cristã. E nós vemos então que Davi não fica paralisado, resmungando, choroso, se achando vitimizado diante dessas acusações. O que Davi faz? Ele clama pela retidão de Deus e ele diz nos versos desse Salmo 7, a partir do verso 6, ele diz: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então essa palavra, ele diz para o Senhor: desperta por mim para o juízo. Ele como que dizendo: Senhor, eu não vou fazer juízo pelas minhas próprias mãos, mas eu vou aguardar o teu juízo. Então é essa atitude, prezado ouvinte, que nós também devemos procurar, almejar. Eu sei que é difícil, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, vingativa, mas quando Cristo está no nosso coração, essa é a atitude que Cristo demonstra através da sua palavra. E Davi diz mais: assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta às alturas. E aí ele fala algo maravilhoso, do que nós estamos passando nesses dias aqui no Brasil. Nós temos que ter a confiança e a certeza, porque o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, que nos mostra o furor, a ira santa de Deus, e aqui nos mostra a esperança do salmista. Por isso, a nossa vida, ela precisa aguardar a providência de Deus. Paulo, na sua epístola aos Romanos, que fala tanto sobre a justiça de Deus, a partir do verso 12 desse capítulo de Romanos, ele fala da parte aplicativa que nós devemos ter, depois de conhecer toda a teoria da doutrina. Ele diz no verso 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, aguardar o tempo de Deus, confiar na justiça de Deus, que está vendo todas as coisas. E ele vai concluindo dizendo: se o homem se não converter, isto é, se o homem que fez essa acusação não se arrepender, aí ele tinha certeza que Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então, ele está dizendo que Deus vai agir na vida daquele que não se arrepende. Deus vai agir na proporção do seu pecado. E, continuando, ele diz: e já para ele preparou armas mortais, e a porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Então Deus vai punir de acordo com a proporcionalidade do delito cometido.
E ele diz: cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira, isto é, seus miolos, sua mente. Então, aqui está, Deus pode tolerar até um determinado ponto. Talvez você pense, mas Deus não está agindo. Você tem que fazer de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também diz em Romanos 12:20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está uma atitude deste grande servo do Senhor, que apesar das injustiças que ele sofreu, e que também muitas das vezes podemos sofrer, em vez de nos afastar de Deus, de tomarmos um posicionamento humano adequado com a ofensa, nós devemos nos aproximar mais de Deus. De que maneira? Continuar com a nossa vida em adoração a Deus, é o que ele conclui no verso 17 desse Salmo 7. Ele diz: eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. O justo juiz, ele recebe a adoração. Por isso, na conclusão desta mensagem em que falamos sobre o justo juiz, devemos dizer: não levante falsas acusações contra pessoas. Tome cuidado com o que você diz a respeito das pessoas. Não procure lançar palavras dúbias contra pessoas, que isso vai ocasionar um grande sofrimento quando aquela pessoa ouvir que você disse isso dela. Isso traz muito desconforto para quem está passando por isso. E outra importante conclusão: se estiver sendo acusado, confie na justiça de Deus. Deus é misericordioso para os que se arrependem, como disse Davi. Se o homem se não converter, então Deus, pessoa às vezes pode se arrepender deste mal que tentou proporcionar para você. E outra tipo de pessoas são aquelas impenitentes, aquelas que não reconhecem o seu erro. Então, aguarde a providência de Deus, porque o salmista dizia: Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e cavou na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Então, deixe na mão de Deus e procure louvar o Senhor, segundo a sua justiça, e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Senhor, é difícil aplicar isso às nossas vidas, mas é o conselho da Tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor,
a não sermos simplesmente ouvintes, mas principalmente praticantes desta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.